Você já imaginou o dia em que Tom Jones, um dos maiores ícones da música mundial, foi vaiado para fora do palco, deixando todos chocados? Neste vídeo, vamos mergulhar em um dos momentos mais controversos e obscuros da carreira desse astro que conquistou multidões com sua voz poderosa e presença única. O que realmente aconteceu naquela apresentação fatídica que fez a plateia se voltar contra ele de forma tão agressiva? Porque o público, que sempre o idolatrava, reagiu com vaias, objetos atirados e até vaias ensurdecedoras, chegando ao ponto de exigir que ele saísse dali imediatamente. Prepare-se para descobrir segredos que ficaram escondidos por quase 5 décadas, revelações que vão muito além das notas musicais e das luzes do palco, e que mostram um lado de Tom Jones que poucos conhecem, um lado sombrio e cheio de mistérios que mudaram para sempre o curso de sua trajetória. Vamos falar sobre o impacto devastador que esse episódio teve em sua vida pessoal e profissional, o motivo oculto que motivou essa rejeição feroz e o que ele fez durante os meses seguintes para tentar se recuperar. Além disso, abordaremos as controvérsias que marcaram sua vida, como seus escândalos amorosos, a relação turbulenta com sua esposa e o segredo do filho que ele demorou a reconhecer. Essas histórias vão mexer com a sua percepção sobre o que significa ser uma estrela e o preço real da fama. Se você quer entender as camadas escondidas por trás do sucesso estrondoso e das polêmicas que cercam Tom Jones, este vídeo é para você. Não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Sua inscrição é fundamental para o crescimento do nosso conteúdo e para que possamos trazer cada vez mais histórias intrigantes como essa. Quem puder apoiar nosso trabalho com o Super Thanks será muito bem-vindo e ajudará a manter esse canal vivo e cheio de novidades. Se não puder contribuir financeiramente, deixe nos comentários o que mais te surpreendeu nesta história. Queremos muito saber sua opinião e trocar ideias. Fique até o final do vídeo, pois a última revelação vai te impactar profundamente e mudar tudo o que você achava que sabia sobre Tom Jones. Prepare-se para uma jornada repleta de suspense, emoção e muita música. Vamos começar. Tom Jones nasceu em uma pequena cidade do país de Gales chamada Treforestras, um lugar marcado por ruas estreitas, casas simples e uma comunidade que vivia unida, enfrentando juntas as durezas do cotidiano. O ambiente era de luta, de homens que passavam seus dias dentro das minas de carvão e mulheres que sustentavam os lares com firmeza e coragem. O pai de Tom era um desses homens, um trabalhador das profundezas que voltava para casa coberto de carvão e com as marcas do esforço no rosto. A mãe, por sua vez, era o alicerce doméstico, mantendo tudo em ordem com uma dedicação silenciosa e constante. Desde pequeno, Tom cresceu observando o peso do trabalho duro estampado na rotina da família e na expressão de seus vizinhos, mas também percebeu que havia algo especial que amenizava aquelas vidas difíceis: a música. O som que ecoava das janelas, os rádios tocando canções antigas, as vozes que se uniam em pubs locais nas noites de folga, tudo isso começou a fazer parte do mundo dele de maneira quase natural, como se aquele ambiente estivesse preparando-o desde cedo para um futuro que nem ele imaginava ainda. A musicalidade fazia parte da cultura local e era tratada com respeito. Ela surgia espontaneamente, como uma válvula de escape para os momentos mais duros. Apesar de ser apenas um menino, Tom já começava a sentir o impacto disso em sua alma. Ele não tocava nenhum instrumento, não tinha aulas formais, mas carregava algo raro, uma sensibilidade profunda que o conectava diretamente ao sentimento que a música transmitia. Por volta dos 12 anos, sua vida sofreu um impacto que mudaria tudo. Foi diagnosticado com tuberculose, uma doença séria que, naquela época, representava não apenas um risco à saúde, mas um afastamento da vida normal. Ele foi obrigado a abandonar a escola, os amigos e qualquer forma de convívio. Ficou confinado em seu quarto, longe das ruas e do mundo exterior, mergulhado em um silêncio doloroso e em uma rotina solitária. Enquanto outras crianças corriam, brincavam e cresciam em liberdade, ele estava ali, limitado, frágil, preso ao leito. O tempo parecia se arrastar, e com ele vinham a tristeza, o tédio e a sensação de impotência. Foi nesse cenário sombrio que algo extraordinário começou a florescer dentro dele. Isolado de tudo, Tom passou a ouvir rádio constantemente. A música tornou-se sua única companhia, sua ponte com o mundo. Cada melodia que saía do aparelho parecia tocar partes da alma que ele nem sabia que existiam. Os cantores americanos começaram a ocupar espaço em sua imaginação. Ele ouvia com fascínio as vozes roucas e cheias de emoção de artistas como Little Richard, Ray Charles, Jerry Lee Lewis, principalmente Elvis Presley.
Aqueles nomes e aqueles sons provocavam um efeito transformador. Não era apenas entretenimento, era como se eles revelassem a ele uma outra forma de viver, uma alternativa à dura realidade que o cercava. Os ritmos vibrantes, os refrões marcantes, o estilo ousado, tudo aquilo despertava não apenas a admiração, mas uma vontade real de fazer parte daquilo. Aos poucos, sua própria voz começou a ganhar forma. Sem perceber, cantava junto, experimentava timbres, tentava imitar os ídolos. A cama deixou de ser apenas um espaço de recuperação e virou um pequeno palco onde ele, mesmo sem plateia, sentia-se vivo de novo. O rádio já não era só um aparelho, era uma porta aberta para um universo que parecia distante, mas que, de alguma maneira, ele sentia que poderia alcançar. A paixão pela música não surgiu como um hobby, mas como uma resposta emocional a tudo o que estava vivendo. Era um refúgio, sim, mas também uma descoberta de identidade. Durante aqueles anos de confinamento, Tom descobriu que cantar era mais do que uma distração, era uma necessidade vital. E o mais curioso é que ele nunca viu isso como uma carreira ou uma ambição naquele momento. Era apenas algo que o fazia sentir-se melhor, mais inteiro, mais conectado a algo maior do que a dor e o isolamento. Conforme foi se recuperando, sua voz também foi ganhando força. Ele percebeu que podia alcançar notas diferentes, que sua voz tinha potência, tinha alma, tinha algo que as outras pessoas notavam de imediato. Na volta às atividades normais, ainda jovem e inseguro, ele já não era o mesmo menino de antes. Havia dentro dele uma centelha acesa que não se apagaria. Essa chama o acompanharia por toda a vida. O amor entre Tom Jones e Linda Trenchardre começou muito antes da fama, do dinheiro e das luzes do palco. Começou quando eles ainda eram apenas duas crianças cruzando olhares tímidos nas ruas modestas de Pontypridd, no país de Gales. Ele tinha 8 anos e ela também, dois pequenos seres que não sabiam nada sobre o mundo, mas já sentiam algo especial um pelo outro. Tom lembraria mais tarde com carinho do momento em que viu Linda pela primeira vez, e como aquele sentimento inocente plantou uma semente que cresceria com o tempo. Ele costumava dizer que já sabia, desde menino, que aquela menina seria importante em sua vida. E realmente foi. Ele a perseguia pelas ruas do bairro, tentando chamar sua atenção de qualquer jeito, puxando conversa, fazendo brincadeiras, até mesmo cantando apenas para ver um sorriso tímido escapar do rosto dela. Com o passar dos anos, aquela admiração infantil evoluiu para algo mais forte. Quando tinham 15 anos, começaram a namorar oficialmente. Era um amor jovem, mas carregado de intensidade e promessa. Um ano depois, aos 16, descobriram que Linda estava grávida. A notícia caiu como um choque para as famílias, afinal, eram ainda praticamente adolescentes. Mas, ao invés de fugir da responsabilidade, Tom decidiu fazer o que achava certo. Pediu Linda em casamento e assumiu seu papel como pai. O casamento aconteceu em março de 1957, sem muito glamour, sem festa grandiosa, mas com um forte sentimento de compromisso entre os dois. Nasceu então seu filho Mark, o único filho que Tom reconheceria publicamente por décadas. A partir daí, começou uma vida de casal que, apesar de longa e cheia de companheirismo, também foi marcada por conflitos, dores silenciosas e escolhas difíceis. Nos primeiros anos, eles viviam como qualquer casal jovem de classe trabalhadora, enfrentando as dificuldades financeiras e os desafios da rotina. Tom ainda não era famoso, e o sonho de viver da música parecia distante. Mas Linda esteve ao seu lado desde o começo, apoiando-o quando ele saía para cantar em pubs e festas locais, mesmo quando o retorno era pequeno ou nulo. Ela acreditava nele, e essa confiança deu a Tom forças para continuar. Quando a fama finalmente chegou, tudo mudou. De um dia para o outro, ele deixou de ser o rapaz tímido de Pontypridd para se tornar um símbolo sexual internacional, adorado por multidões e rodeado por mulheres. O sucesso foi avassalador, e com ele vieram as tentações. Tom mergulhou de cabeça na vida de astro. Viajando pelo mundo, fazendo shows em vários países, hospedando-se em hotéis luxuosos e sendo constantemente assediado, ele se envolveu com muitas mulheres. E isso não foi segredo. O próprio Tom admitiu, em entrevistas ao longo dos anos, que teve relações com centenas de mulheres durante os anos de maior fama. Ele falava disso com uma sinceridade desconcertante, revelando que muitas vezes essas relações eram passageiras, impulsivas, fruto do momento e do calor da euforia do palco. Em um desses relatos, chegou a mencionar que podia dormir com até 250 mulheres por ano, algo que,
embora chocante, refletia o excesso e o frenesi daquela época. O mais curioso, no entanto, é que Linda nunca o confrontava diretamente. Ela sabia, como sabia a maioria das esposas de artistas daquela era, que a fidelidade era uma promessa difícil de manter na estrada. Mas ela preferia não tocar no assunto. Havia entre eles uma espécie de pacto silencioso, um entendimento implícito de que o casamento deles ia além da carne, além dos deslizes momentâneos. Tom afirmava com convicção que sempre amou Linda, mesmo nos períodos em que se envolvia com outras mulheres. Ele dizia que nenhuma daquelas aventuras passageiras podia se comparar à ligação que tinha com sua esposa, que ela era sua base, sua origem, sua verdade. Apesar disso, houve momentos em que a dor foi inevitável. Um dos episódios mais marcantes foi o caso público com Marjorie Wallace, a Miss Mundo de 1973. O escândalo tomou proporções enormes quando fotos dos dois se beijando numa praia circularam na imprensa, e Linda não pôde mais fingir que nada estava acontecendo. O impacto emocional foi tão forte que, segundo relatos, ela teve uma crise violenta e chegou a agredir Tom fisicamente, algo que ele não negou. Ele disse que ficou ali, parado, sem reagir, aceitando o golpe como uma forma de penitência. Esse episódio, no entanto, não foi suficiente para destruir o que tinham. Ao longo do tempo, eles foram encontrando um equilíbrio peculiar. Tom seguia sua vida de artista, rodando o mundo e colecionando histórias, enquanto Linda preferia permanecer em casa, longe dos holofotes, cuidando da família e do lar. Ela sempre se recusou a viver como as esposas de celebridades, sempre firme em sua simplicidade e discrição. Raramente aparecia em eventos públicos ou acompanhava o marido em turnês, mas estava sempre presente nos bastidores da vida dele. Houve ainda outro ponto delicado que abalou o casamento: o nascimento de um filho fora da relação. Apesar de todas as traições, apesar dos escândalos, apesar das ausências e das mágoas não ditas, o amor entre Tom e Linda sobreviveu. E não foi uma sobrevivência passiva. Havia entre eles algo que desafiava a lógica dos relacionamentos comuns. Era como se, mesmo com todas as tempestades, ambos reconhecessem que havia um vínculo mais profundo, algo construído com raízes fincadas desde a infância. Linda sempre o chamava pelo nome verdadeiro, Thomas Woodward, e isso fazia com que ele se lembrasse de quem era, de onde veio, e de tudo que viveram juntos. Quando Linda adoeceu pela terceira vez, vítima de um câncer no pulmão, Tom largou tudo para ficar com ela. Passou os últimos momentos ao seu lado, cuidando, respeitando seus desejos, inclusive o de vender a casa em Los Angeles após sua morte. Quando ela partiu, em 2016, ele ficou devastado. Seu estilo era ousado, sua voz poderosa e sua presença no palco inegavelmente magnética. No início dos anos 60, Tom ainda usava o nome verdadeiro, Thomas Woodward, e cantava em pequenos clubes e pubs, buscando a oportunidade que o projetaria para o sucesso. Essa chance veio com a intervenção decisiva do empresário Gordon Mills, que viu no jovem galês um potencial enorme, mas que precisava ser lapidado. Mills teve a ideia de transformar o cantor tímido em uma figura de impacto, algo que pudesse competir no mercado musical da época, que estava fervilhando com nomes britânicos que começavam a dominar as paradas internacionais. A mudança de nome para Tom Jones, inspirado no filme de sucesso daquele período, foi parte desse processo de criação de uma identidade artística que fosse memorável, simples, ao mesmo tempo, cheia de personalidade. Essa transformação não se limitou ao nome. O visual de Tom foi repaginado, o estilo musical ganhou força, principalmente, a energia que ele trazia ao palco começou a chamar a atenção. A combinação de tudo isso preparou o terreno para o que viria a ser seu grande sucesso comercial. O primeiro single de Tom Jones que realmente estourou foi It's Not Unusual, lançado em 1965. A música tinha uma batida contagiante, letras cativantes e o tipo de voz que parecia gritar por atenção. Curiosamente, a canção não foi inicialmente escrita para ele, e até mesmo a BBC hesitou em transmiti-la devido ao seu tom ousado e sensual, que fugia do padrão conservador da época. No entanto, a música encontrou espaço nas rádios piratas e rapidamente conquistou o público jovem que buscava algo diferente, mais vibrante e autêntico. O sucesso do single catapultou Tom para o estrelato praticamente da noite para o dia, abrindo portas para turnês, programas de televisão e contratos de gravação que antes pareciam inalcançáveis. Mas o que teria sido um sucesso comum, se tornou um fenômeno cultural devido à maneira como Tom se apresentava.
Sua voz grave e potente contrastava com sua imagem de galã e sua atitude desinibida no palco, fazendo com que ele se tornasse uma figura irresistível tanto para homens quanto para mulheres. Essa combinação de talento e sensualidade abriu espaço para algumas das controvérsias que o acompanhariam durante toda a carreira. Uma das mais famosas foi a reação do público em seus shows, especialmente das mulheres, que chegavam a jogar peças íntimas no palco, um comportamento que chocava as gerações mais conservadoras e que também alimentava a fama de Tom como um verdadeiro sex symbol. Essa interação inusitada entre artista e fãs criou um clima de festa e extravagância, mas também foi alvo de críticas e censuras, principalmente por parte dos meios de comunicação e de setores mais tradicionais da sociedade. Outra controvérsia surgiu com a música What's New Pussycat, tema do filme homônimo, que se tornou um dos maiores sucessos de Tom. A canção tinha um ritmo brincalhão e uma letra sugestiva, e inicialmente Tom hesitou em gravá-la, pois achava que não combinava com sua voz ou estilo. Entretanto, a insistência do compositor e o impacto da canção foram decisivos para que ele desse seu melhor nessa faixa que até hoje é lembrada como um clássico. O sucesso dessa música reforçou ainda mais a imagem de Tom Jones como um artista ousado e capaz de se reinventar. Além da música, sua participação na trilha sonora do filme de James Bond, Thunderball, com a canção título, também ajudou a consolidar sua fama mundial. Gravada sob pressão e em condições difíceis, Tom conseguiu transformar a música em um sucesso estrondoso, demonstrando sua versatilidade e capacidade de trabalhar com diferentes estilos musicais e desafios. Mesmo com todos os êxitos, sua trajetória esteve longe de ser tranquila. A fama rápida trouxe para Tom um tipo de exposição que ele não estava totalmente preparado para lidar. Os tabloides começaram a explorar sua vida pessoal com intensidade, e as histórias sobre sua vida amorosa turbulenta foram manchetes frequentes. Isso adicionou um tempero extra à sua imagem pública, tornando-o tanto admirado quanto alvo de julgamentos severos. O cantor navegava entre o amor do público e as críticas da mídia, um equilíbrio delicado que muitos artistas enfrentam, mas poucos conseguem administrar com sucesso. Nos palcos, sua energia era explosiva. Ele era conhecido por suas performances vibrantes, muitas vezes acompanhadas de dança e gestos que arrancavam suspiros e aplausos da plateia. Essa entrega total fez dele uma das atrações mais requisitadas em locais como Las Vegas, onde se apresentou por longos períodos, consolidando sua posição como uma lenda viva do entretenimento. Mas foi também em Las Vegas que enfrentou um dos episódios mais dramáticos de sua carreira. Em 1975, sua apresentação foi recebida com vaias e rejeição, um choque para quem estava acostumado ao sucesso ininterrupto. Os motivos eram complexos e não estavam ligados à sua música, mas sim a questões pessoais e controvérsias que circulavam nos bastidores, desconhecidas do público geral. Esse episódio levou Tom a um afastamento temporário dos palcos, um momento de reflexão e recuperação que marcou uma virada em sua trajetória. Durante esse período, ele precisou reavaliar sua carreira, imagem e escolhas pessoais para voltar a conquistar o público e a crítica. A habilidade de se reinventar foi um dos pontos fortes de Tom Jones. Ele soube adaptar seu repertório, sua apresentação e até mesmo sua personalidade pública para se manter relevante em diferentes épocas e contextos musicais. Essa flexibilidade, combinada com sua voz única e carisma, garantiu que ele não fosse apenas uma estrela passageira, mas uma figura constante no cenário musical por décadas. Mesmo com as polêmicas, a verdade é que seu talento nunca foi questionado. Durante muitos anos, ele foi uma figura quase onipresente na cena musical da cidade, tornando-se um dos artistas mais amados e requisitados em um dos lugares mais desafiadores do entretenimento mundial. Seu estilo inconfundível e presença vibrante conquistaram multidões, e sua fama chegou a níveis quase lendários. No entanto, nem tudo foi um mar de rosas nesse período. A popularidade de Tom em Las Vegas começou a sofrer um declínio inesperado por volta de meados da década de 1970, quando seu sucesso nas paradas e nas grandes audiências começou a diminuir. A mudança no cenário musical, a chegada de novos artistas e o desgaste natural da imagem de um artista que estava muito associado a uma fase específica contribuíram para esse momento de queda. Mas o que poucos sabem é que a rejeição que ele enfrentou em um show em 1975 foi ainda mais profunda do que parecia. Durante essa apresentação, o público não apenas o vaiou, mas houve uma verdadeira onda de protesto, com pessoas jogando objetos e até saindo da casa de shows.
A situação se tornou tão tensa que foi necessário o acompanhamento da segurança para que Tom pudesse deixar o palco em segurança. Para um artista acostumado ao aplauso e ao carinho dos fãs, essa experiência foi devastadora. Ele ficou profundamente abalado e chegou a não se apresentar por 6 meses, um tempo de afastamento necessário para lidar com o impacto emocional daquele episódio. A razão por trás da rejeição, contudo, não estava ligada à qualidade de sua música ou à performance no palco, mas a algo muito mais sombrio e pessoal, algo que ele manteve escondido do público por quase 50 anos. Esse segredo oculto, que apenas veio à tona décadas depois, lança uma nova luz sobre esse período turbulento. Durante muito tempo, especulou-se sobre os motivos da reação negativa do público naquela noite, e embora existissem teorias, nada se confirmava. Com o tempo, Tom revelou que enfrentava desafios internos e situações complexas que influenciaram diretamente sua vida profissional e pessoal. A pressão da fama, as demandas incessantes da carreira, as expectativas do público e os problemas pessoais se somaram a um cenário de desgaste emocional que o deixou vulnerável. Ao manter esse segredo, ele preservou a imagem pública de um artista forte e carismático, enquanto lutava sozinho com seus demônios. Esse momento de crise serviu também para que Tom Jones pudesse refletir sobre o que realmente importava para ele, abrindo espaço para uma reavaliação de seus objetivos e prioridades. Ele percebeu que não bastava apenas brilhar nos palcos, era preciso cuidar de si mesmo, de sua saúde mental e emocional, algo que muitas vezes artistas ignoram em meio à rotina exaustiva e às pressões do show business. A queda em Las Vegas, portanto, foi um ponto de inflexão, um convite para a mudança e para a busca de equilíbrio. Durante esse período, Tom se afastou das luzes e dos aplausos para se reconectar com suas raízes, com sua família e com a música que sempre amou. Ele entendeu que precisava resgatar sua autenticidade, sem se deixar levar apenas pelo sucesso ou pela imagem construída ao longo dos anos. O segredo oculto, por sua vez, ganhou um peso significativo ao ser revelado, pois permitiu que o público compreendesse melhor a complexidade da vida de Tom Jones, para além do artista que encantava multidões. A vida pessoal de Tom Jones sempre despertou grande interesse, não apenas pela sua carreira brilhante, mas também pelas controvérsias que envolveram sua intimidade e que marcaram momentos importantes de sua trajetória. Um dos aspectos que mais chamou a atenção e gerou muita especulação ao longo dos anos foi o escândalo envolvendo um filho que ele não reconheceu publicamente por muito tempo. Essa história começou a se desenrolar nos anos 80, quando uma jovem modelo chamada Catherine Burkery alegou que Tom era o pai de seu filho, Jonathan, nascido em 1988. Na época, Tom Jones negou a paternidade e não quis assumir responsabilidades, o que acabou desencadeando uma batalha judicial longa e desgastante. O processo legal para comprovar a paternidade envolveu testes de DNA, que confirmaram que Tom realmente era o pai de Jonathan. Mesmo com a confirmação científica, o cantor continuou evitando contato com o filho e não participou ativamente da vida dele, gerando grande tristeza e decepção para Jonathan, que cresceu buscando uma conexão que nunca teve. Durante muitos anos, Jonathan expressou publicamente o desejo de conhecer o pai e ter ao menos um diálogo, mas Tom manteve o silêncio, preferindo manter distância da situação. Essa ausência marcou profundamente a vida do filho e foi alvo de críticas por parte de fãs e da mídia, que questionavam a postura do cantor diante da responsabilidade paterna. Paralelamente a essa questão familiar delicada, a vida amorosa de Tom Jones sempre foi bastante movimentada e marcada por controvérsias. Apesar de ser casado desde a adolescência com sua esposa Linda, ele admitiu em diversas entrevistas que manteve uma série de relacionamentos extraconjugais durante os anos de maior sucesso da carreira. Tom chegou a revelar que dormia com centenas de mulheres por ano enquanto estava em turnê, um fato que gerou muita polêmica e foi alvo de julgamento por parte do público. A relação com Linda, mesmo diante dessas traições, se manteve, pois eles estabeleceram um tipo de acordo não oficial para lidar com a situação, onde evitavam confrontos diretos e mantinham a união mesmo sabendo das infidelidades. Essa dinâmica complexa trouxe desafios emocionais para o casal, mas também mostrou um lado humano da relação, marcada por amor, perdão e aceitação das imperfeições. O escândalo mais explosivo envolvendo a vida pessoal de Tom aconteceu em 1973, quando ele teve um caso com Marguerite Wallace, que na época era Miss Mundo. O relacionamento foi exposto publicamente após a divulgação de fotos em que os dois apareciam juntos em uma praia. O impacto foi enorme,
especialmente porque Marguerite estava noiva de outro homem, o que gerou um enorme rebuliço na mídia e prejudicou a imagem de ambos. O caso teve consequências graves para Marguerite, que perdeu o título de Miss Mundo e enfrentou um período de grande sofrimento pessoal, chegando a ser hospitalizada após uma overdose. Para Tom, esse episódio representou um momento difícil e uma mancha em sua reputação que foi muito comentada na imprensa sensacionalista da época. Apesar desses escândalos, Tom Jones sempre tentou manter sua vida pessoal longe dos holofotes, preservando a imagem pública do artista carismático e dedicado à música. No entanto, as notícias sobre seus casos amorosos e a questão do filho não reconhecido continuaram a surgir com frequência, alimentando um misto de admiração e polêmica em torno dele. O fato de ter um filho que só foi oficialmente reconhecido muitos anos depois mostra a complexidade das escolhas pessoais de Tom e como elas impactaram não apenas a si mesmo, mas também pessoas próximas a ele. A ausência na vida de Jonathan não pode ser ignorada quando se fala da biografia do cantor, pois revela uma faceta menos conhecida e mais vulnerável de um homem que viveu sob os holofotes por décadas. Ao longo dos anos, Tom Jones também teve que lidar com as consequências emocionais dessas situações. Em entrevistas mais recentes, ele falou sobre arrependimentos e sobre como algumas decisões que tomou no passado foram difíceis de enfrentar. A dor causada pela distância do filho e as dificuldades no casamento trouxeram momentos de reflexão e aprendizado, que ele compartilhou com sinceridade. Após um período em que sua carreira parecia estagnada e a imagem que carregava não agradava mais ao público, ele decidiu que era hora de mudar. Essa decisão não foi fácil, pois significava abandonar uma zona de conforto que lhe garantia sucesso e estabilidade, mas Tom sabia que precisava mostrar ao mundo que ainda tinha muito a oferecer e que sua música podia evoluir junto com ele. A reinvenção começou de maneira ousada e inesperada. Em 1988, um momento marcante aconteceu quando Tom se uniu a um grupo de música eletrônica para gravar uma versão da canção Kiss, originalmente de Prince. Essa colaboração surpreendeu muitos, pois mostrava um tom diferente, com uma energia renovada e disposto a explorar novos estilos musicais. A música fez sucesso, alcançando as paradas e conquistando tanto fãs antigos quanto uma nova geração, provando que ele estava longe de ser apenas uma estrela do passado. O trabalho com artistas contemporâneos continuou a ser uma marca dessa fase. Tom percebeu que para se manter relevante precisava dialogar com o que estava acontecendo na música do momento, misturando seu talento clássico com as tendências atuais. Essa mistura deu origem a álbuns que, mesmo respeitando suas raízes, apresentavam um frescor contagiante, aproximando-o de um público que talvez não tivesse tido contato com sua obra anteriormente. Em 1993, ao assinar com uma grande gravadora, Tom lançou um álbum que surpreendeu pela qualidade e pela coragem de experimentar. As faixas traziam uma produção moderna, combinada com seu vocal marcante e sua interpretação única. O disco não só agradou os críticos como também teve boa aceitação comercial, sinalizando que sua reinvenção estava consolidada. Um dos grandes momentos dessa fase foi o lançamento do álbum Reload em 1999. Este projeto foi revolucionário porque reuniu Tom Jones com vários artistas famosos da época, em dueto, criando versões inovadoras de canções conhecidas. O álbum não apenas vendeu milhões de cópias, como também colocou Tom de volta ao centro das atenções mundiais. Hits como Sex Bomb mostraram seu lado divertido e versátil, além de garantir presença nas rádios e nas festas mais badaladas. Esse sucesso tardio foi fundamental para que Tom rompesse o estereótipo de artista de uma única época e demonstrasse sua capacidade de acompanhar o tempo sem perder sua identidade. Além dos discos, a participação em filmes e em programas de televisão ajudou a mostrar seu lado descontraído e carismático, características que sempre foram parte de seu apelo, mas que agora ganhavam nova dimensão. Ele se tornou uma figura respeitada não apenas como cantor, mas como um ícone cultural capaz de dialogar com diferentes gerações e estilos. Essa fase também foi marcada pelo reconhecimento público e pela celebração de sua carreira com prêmios e homenagens.